Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu quero tratar com você nessa manhã sobre o tema Entre a Promessa e o Milagre. Quero ler dois textos. O primeiro é o de Marcos 4:35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando para os discípulos, passemos para a outra margem. Vamos gravar essa informação. Jesus vira para os discípulos e dá a eles uma ordem. Perceba que está no imperativo. Ele não pergunta, vocês estão a fim de passar para outra... Não, é ordenança. Passemos, vamos chegar do outro lado da margem. O outro texto é o de Marcos, capítulo 5, verso 1, que começa assim: E chegaram à outra margem do mar. Chegaram à outra margem do mar. E o que tinha ali? A província dos Gadarenos, vai depender aí da sua versão, Gerazenos, enfim, a província de Gadar. Lá havia um homem, pelo menos lendo as escrituras, eu não enxergo em nenhum outro lugar da Bíblia, um homem tão possuído, endemoniado como este homem de Marcos 5, o conhecido como endemoniado Gadareno. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prender aquele homem, ele andava nu, ele não dormia, de dia e de noite gritando, clamando pelos montes, ferindo-se com pedras. Já haviam tentado prendê-lo com correntes, grilhões, ele arrebentava tudo até que Jesus ali chegou. E o final da história é que Jesus liberta esse homem que era uma espécie de louco, descontrolado, agora é visto assentado, vestido, em perfeito juízo, simplesmente porque ele teve um encontro com o grande libertador, Jesus Cristo. Mas voltando ao ponto da nossa mensagem, do nosso devocional desta manhã, entre a ordem, a promessa, a direção e o milagre, há aqui um gap, um espaço de tempo. E o que aconteceu nesse espaço de tempo? Entre Marcos 4:35 e Marcos 5:1, o texto diz que os discípulos obedecem a ordem de passar para o outro lado, eles entram no barco e uma tempestade enorme se ergue, uma tempestade enorme se levanta, e no meio daquela tempestade todos os discípulos pensavam, chegaram realmente a pensar que estavam perdidos, que iriam perecer, a ponto de acordarem Jesus aos berros e aos gritos: o Senhor não liga, o Senhor não se importa que pereçamos. Jesus repreende o vento, Jesus manda o mar se aquietar e uma grande bonança se segue. E Jesus cobra uma postura dos discípulos, dizendo a eles: vocês não têm fé não? Cadê a fé de vocês? Por que a timidez? Por que esse acanhamento? Então Jesus esperava sim dos discípulos uma postura de fé. Agora perceba comigo, essa tempestade, este levante aconteceu exatamente para que eles não chegassem à outra banda do mar. Ali, um endemoniado precisava ser liberto, ter um encontro com Jesus. Sabe, querido, tem batalhas na vida da gente que nós enfrentamos exatamente para não chegar lá, onde Deus diz que chegaríamos. Satanás tenta se levantar, usando de circunstâncias e às vezes até de pessoas, para impedir que você alcance o que Deus diz que você alcançaria, para que você continue remando em direção ao lado de Deus para a sua vida. E cada um de nós tem um lado, tem uma promessa da parte de Deus, tem uma ordem que nós estamos remando, lutando, suando para cumprir. Agora, eu oro a Deus essa manhã para que você não dê meia volta no seu barco, para que você não desanime, para que você não desfaleça na fé, mas que você se agarre à ordem, à palavra, à orientação que você recebeu do Senhor e continue navegando, continue firme, continue remando adiante, porque com Cristo no barco você vai chegar lá. Isso é tão importante que você entenda. Isso não depende, não é só por conta da sua felicidade, da sua realização pessoal. Não, tem gente lá precisando de você, tem gente lá que vai ser influenciado por você, tem gente lá que vai ser abençoado por você e vai ter a vida transformada se você não desistir. Portanto, a nossa oração nesta manhã é: não desista, porque entre a promessa, a ordem de Jesus, o lá de Deus e o cumprimento desta promessa, o milagre, existe um gap, um espaço de tempo onde batalhas podem se erguer, tempestades podem surgir, mas continue firme, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, que se inicie com ela a oportunidade de, no dia de hoje, fazermos a diferença. Estamos plantados na tua casa, plantados na tua palavra, agarrados ao lar de Deus, agarrados à ordem que o Senhor nos deu, a promessa que o Senhor nos tem apontado pela palavra, e nela vamos permanecer firmes todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.